Então, resolvendo um circuito senoidal por superposição, a gente pode ter um circuito aqui qualquer, onde a gente observa que ele tem duas frequências angulares, as duas diferentes, uma de 10 rádios por segundo e outra de 20 rádios por segundo. Então, quando isso acontece, frequências diferentes, é obrigatório fazer por superposição. Por que não dá para fazer ao mesmo tempo? Porque esse cara vai ter um comportamento em relação a essa fonte, né? O indutor vai ter um comportamento em relação a essa fonte, e ele vai ter um outro comportamento em relação a essa fonte. Então não dá para analisar ao mesmo tempo, tem que fazer separado. E em relação a essa fonte aqui também. Então eu quero calcular, na verdade, é o VR, que é a tensão em cima desse resistor aqui. Então, primeiro passo, né, eu vou fazer por superposição, eu vou fazer uma fonte por vez. Então eu vou utilizar essa fonte aqui da esquerda, né? Então eu vou usar pelo menos primeiro a fonte de 10 rádios por segundo. Então vou anular as outras duas fontes de tensão. Então, como são fontes de tensão, na verdade vai virar curto-circuito, né? Se fosse fonte de corrente ia ser um circuito aberto. Anulo as duas fontes de tensão. E aí, de posse da minha frequência angular, eu calculo a minha reatância indutiva, a minha impedância aqui desse indutor, que é ômega-L ou 2πfL. Então isso aqui vai dar 20, né, em função da frequência aqui, vai dar 20 no ângulo de 90 ou simplesmente J20. Então, com o circuito já simplificado aqui, eu tenho minha fonte de tensão, que é amplitude e ângulo, os dois curtos-circuitos das fontes, né? Aqui eu já tenho uma impedância de J20, e eu quero calcular esse VR. Então agora ele se torna um circuito como se fosse um circuito resistor simples, e posso calcular direto o VR aqui, fazendo um divisor de tensão. Então a tensão aqui em cima, ela é a tensão total, vezes esse resistor, dividido pela soma desse e esses dois em paralelo. Então, o resistor de 5 ohms vezes a tensão total, dividido pelos 5 ohms que está aqui, mais o paralelo desses dois, que é o J20 em paralelo com 20. E isso aqui vai dar esse valor de tensão. Então aqui o segundo passo, então antes foi feito com essa fonte aqui, agora será feito com a segunda fonte, que é a fonte de 15 volts. Essa fonte aqui é uma fonte de corrente contínua, então a frequência dela é zero. Então, partindo disso, né, a gente anula as outras fontes, utiliza só ela, pelo princípio da superposição. E agora vamos analisar o indutor. O indutor, a frequência é zero, a reatância indutiva dele, a impedância, é 2πfL. Então, se a frequência é zero, a reatância indutiva é zero. Se ela fica zero, na verdade ele vira um curto-circuito também. Então, agora ficou um divisor de tensão muito simples aqui, com dois resistores em paralelo apenas. Então, essa tensão aqui, em relação à tensão VR aqui, ela está invertida, né? Está em paralelo, está invertida. Então, simplesmente o VR duas linhas, ele é menos 15 volts. Então, agora fazer a análise da terceira fonte, que é essa fonte aqui da direita. É uma fonte de 20 rádios por segundo. Então, vai ser utilizada apenas ela e feito um curto nas outras fontes do circuito. Mais uma vez, o cálculo da impedância do indutor, 20 rádios por segundo, 2πfL, ômega-L, 40 no ângulo de 90 ou simplesmente J40. E aí o circuito fica escrito dessa maneira aqui. Então aqui também, se eu quero calcular esse VR, novamente ele é um divisor de tensão, onde a tensão vai ser dividida entre esse resistor e esses dois em paralelo. Então a tensão aqui nesse resistor vai ser esse resistor equivalente vezes a tensão aqui, dividido por esse resistor equivalente mais esse resistor aqui. Então, ó, o resistor equivalente paralelo, que é o 5 em paralelo com J40, dividido pelo 20 mais o 2 em paralelo aqui, vezes a tensão total e um sinal de menos na frente, porque esse sinal de tensão aqui ela está invertido em relação à lógica da nossa divisão de tensão. Então, por fim, a tensão total ali do resistor, que estava sendo calculada por superposição, vai ser a tensão da primeira parte, mais da segunda, mais da terceira. Então, da primeira parte era amplitude e ângulo. Isso aqui passando para domínio do tempo agora, né? Volta a velocidade angular em relação à primeira fonte, que era 10 rádios, e dá isso aqui. Da segunda era simplesmente 15 volts, menos 15 volts. E da terceira, amplitude, que está aqui, ângulo de fase, e volta a velocidade angular da segunda, que era 20 rádios. Por fim, a equação final ficou esse tamanho aqui, e é assim que ela se comporta em relação ao tempo. E aí, se ela se comporta dessa maneira em relação ao tempo, dá para a gente escolher um tempo qualquer e calcular o valor dessa tensão, em segundos aqui, né? Bota o tempo em segundos.